Malaquias 4, verso 1 ao 6. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse aniversário, por esse tempo tão especial, por cada vida e cada família aqui presente. Somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade, por este ano 2021, que passamos debaixo da tua maravilhosa graça. Neste dia de festa, neste dia de celebração, nós oramos que o Senhor fique o nosso coração e fale conosco a partir das Sagradas Escrituras. Oramos agradecidos em teu nome. Amém e amém. Você pode sentar. Acho que eu vou trocar de microfone. Esse microfone está falhando muito, dando som. Deixa eu pedir licença. Alô, som. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias traz as últimas palavras proferidas naquele intervalo de tempo de 400 anos de silêncio profético. As Bíblias mais antigas, vocês devem lembrar, os mais velhos, que havia 4 páginas em branco entre o Velho e o Novo Testamento. As 4 páginas eram para lembrar 4 séculos. 400 anos de um interlúdio. Um intervalo entre o Velho Testamento e o aparecimento da primeira voz profética antes do aparecimento do Messias, João Batista. Entre a palavra de Malaquias e a palavra de Jesus e João o Batista, seu primo, que preparava o caminho para o Messias vir na sua primeira vinda, 400 anos de silêncio. Alguém já disse que as últimas palavras de um homem, no sentido generalizado, devem ser anotadas. E estas palavras que eu trago hoje no aniversário da igreja, não é apenas para nós o aniversário. É para a igreja brasileira. É para você. É para mim. Que estamos enfrentando dias que cada vez mais serão dias de escuridão. Dias de densas trevas. E quando os dias de trevas e escuridão se instalam e chegam, Deus terá avisado os seus servos, por meio dos seus profetas e das sagradas letras, bem antes. Deus não pegará a sua igreja de surpresa. A sua igreja é a sua boca. A sua igreja é a sua testemunha. A sua igreja é instrumento. Na verdade, ela é a noiva de Cristo. Ela é uma só carne com Cristo. Ela não será tomada de surpresa, salvo para aqueles que estarão distraídos, salvo para aqueles que estarão entregues ao sistema deste mundo. Portanto, hoje de manhã, neste dia de festa, eu quero trazer o título que deve estar na sua Bíblia: O Sol da Justiça e o seu precursor. Esse é um texto que não está no texto original.
Isso foi tirado pelos tradutores da Bíblia. Mas, na verdade, o que eu quero trazer nesse capítulo 4, a partir desse sol da justiça, dessas 6 admoestações que eu quero fazer sobre o dia do Senhor, o capítulo 4 é a 9ª audiência de Deus com o seu povo. Pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, pelo capítulo 3, 8 audiências Deus teve com o seu povo. Por exemplo, vamos colocar na tela o capítulo 1, verso 2. Essa foi uma pergunta que Israel fez para Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. É uma audiência. Todo o livro de Malaquias é uma dialética. É uma conversa entre Deus e o povo se queixando, o povo questionando a Deus e, em troca, Deus respondendo. Com certeza nós temos muitas perguntas em nossas cabeças. Com certeza, quando a crise nos instala, quando a escuridão chega sobre nós, nós temos pontos de interrogações que nós fazemos para Deus. Muitas vezes nós não expressamos essas perguntas verbalmente, mas elas ficam instaladas em nosso emocional, em nossa mente. Se puder me limpar aqui, o som está um pouco abafado. A primeira pergunta é: em que nos tens amado? Verso 2. A segunda pergunta está no verso 6. Em que nós desprezamos o teu nome? Verso 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Era honroso, até poucos anos atrás, o filho honrar o nome do seu pai. Quando na sociedade patriarcal alguém fazia algo errado, era o nome do pai que ficava maculado. Era o nome do pai que ficava sujo. E essa palavra é um pouco dura para nós como igreja, porque em nome de Cristo muita coisa já tem sido feita nesses 2000 anos, mas muita coisa do que tem sido feita em nome de Cristo, Cristo não autorizou. Muitas barbáries, muitas atrocidades, muitas mortes ocorreram na Idade Média. A grande noite de São Bartolomeu, durante a Reforma Protestante na França, onde católicos e o rei da França manda matar numa única noite mais de 70.000 protestantes mortos. Em nome de Cristo, em nome de Deus, muitas atrocidades têm acontecido e o nome de Deus tem sido desonrado. Nesse mercado da fé, nesse mercadejar da fé, onde os púlpitos se tornaram um balcão de negócios, o nome de Deus não tem sido honrado. A terceira pergunta que eles fazem: em que nós te havemos profanado? Malaquias, eu falei que são 8 audiências, eu vou pregar sobre a 9ª audiência. Vamos para o versículo 7. Ele agora diz: ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais. E Deus responde retoricamente: a mesa do Senhor é desprezível. Nesse tempo de pandemia, nós deixamos de congregar. Parecia que o medo, o vírus estava mais na igreja do que no mercado. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar do alimento. A mesa é o lugar da edificação. Na mesa, os sacerdotes também traziam as carnes das ofertas pacíficas para serem comidas. O trigo do pão que deveria ser trocado. E Deus faz uma alfinetada questionando: por que vocês ofertam para mim a ovelha cega? Por que vocês trazem a ovelha que está com a pata quebrada e entregam a doente para minha casa? Por que vocês entregam o pior do trigo? Por que vocês trazem o pior quando eu, como pai, ofereço a vocês o melhor? Deus está questionando. É interessante que nós temos muitas perguntas para fazermos a Deus, nós achamos.
Mas, na verdade, Deus também tem perguntas. E Malaquias está trazendo uma palavra dura aos sacerdotes. Malaquias está trazendo uma palavra conflitante ao coração do povo e dos sacerdotes. E a Bíblia nos diz que na nova aliança nós somos os sacerdotes. A quarta audiência, a quarta pergunta, está no capítulo 2, verso 13 e 14. É mais ou menos na linha do verso 7 do anterior, do capítulo 2, 13 e 14. Por que não olhas e não aceitas com prazer as nossas ofertas? Eles estão perguntando para Deus, por que o Senhor não está recebendo as nossas ofertas? Nós estamos aqui com lágrimas, nós estamos com choro, nós estamos com gemido. Na verdade, parece que Deus já tem a resposta. É que eles trouxeram as ofertas no sentido de receber no verdadeiro toma lá da cá. Eles deram ofertas que não eram tão boas, trazer ovelhas com pata quebrada e cegas, imagine, para a casa de Deus. E além disso, trazer com o objetivo de receber algo em troca. E a crise chegava, o aperto e o arroxo econômico chegava e as coisas não aconteciam. E a culpa deve ser do Bolsonaro. A culpa deve ser de alguém. A culpa deve ser de algum governo. A culpa deve ser do pastor ou deve ser de Deus. Eles estão questionando. Eles estão enfrentando apertos. Eles estão enfrentando arroxo. A quinta audiência está no capítulo 2, verso 17. Às vezes você reclama de vir à igreja porque está enfadonho. Parece que a igreja, e eu espero que ninguém tenha vindo aqui hoje amarrado. Você tenha vindo de coração. Uma ovelha uma vez me contou que alguém da sua família disse, olha, eu não vou não para a igreja. E a mãe respondeu, então fique aí. Depois ela voltou e disse, só digo uma coisa. É tempo de buscar a Deus, porque pode ser que quando você quiser voltar-se para Ele, Ele não te queira mais. Ele tem enfado de você. Eles estão agora enfadonhos em relação a Deus. E o capítulo 2, verso 17, na quinta audiência, ele diz, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eles estão fazendo perguntas. É a quinta audiência. A sexta audiência está no capítulo 3, verso 7. Deus está convidando eles para se voltarem para Deus. E nessa audiência, eles perguntam, em que nós havemos de nos tornar, de nos voltarmos para quem? Por que nós precisamos nos voltar para Deus? E Deus responde, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos para mim. Eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o verso 7 diz, mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? A nossa vida está tão boa, está tudo tão bem, em que nós vamos nos tornar para Deus? Isso mostra de uma verdadeira anestesia, ou uma demência, ou uma distração. Porque todos os dias nós devemos nos voltar para Deus. Aliás, Martinho Lutero dizia que todo dia eu devo ouvir a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho tem que ser pregada todos os dias para que eu me recorde de que eu morri com Cristo e estou sepultado com Cristo e o velho homem não vai dominar a minha vida. A sétima audiência, no verso 8, ele pergunta, em que te roubamos? Deus chama eles de ladrões. Eles roubaram a Deus nos dízimos e nas ofertas. Verso 8, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E ainda o verso 9 diz, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Nós chegamos agora na oitava audiência.
falar mal de Deus, falar contra Deus. O capítulo 3, verso 13, ele diz: as vossas palavras foram duras para mim. Você se recorda de alguma palavra que você falou duro com seu pai? Você se recorda de alguma palavra que você falou duro ou dura com a sua mãe? Você se recorda de alguma palavra que eu e você falamos duros com o nosso cônjuge? Imagina Deus como ficou irado das palavras duras que ele ouviu. Eu estou pensando aqui no nosso estômago, ouvindo essa palavra, ao cheiro dessa comida, para almoçar com uma palavra desta. Mas são as palavras de Malaquias. Eu não vou para uma igreja para ouvir o que eu quero ouvir. Existem várias que pregam o que você quer ouvir e o que eu quero ouvir. Mas nós não escolhemos ouvir, nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, diz Paulo a Timóteo, que um jovem pastor, toda a Escritura é apta para ensinar, instruir e corrigir, a fim de que todo obreiro seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não escolha a Escritura o Salmo 23, isso é ser seletivo. Não escolha a Escritura Salmo 91, faz parte, está no pacote. Não escolha de Deuteronômio 28, só do 1 ao 13, as bênçãos. Tem do 14 ao 63, as maldições. Não faça da Bíblia aquela, como é que chama? Palavra, caixinha da promessa. Você pode correr o risco de pegar aquela promessa que abrir e diz assim: e Judas foi e se enforcou. Aí você vai e abre outra promessa. Vai tu e faz o mesmo. Aí você vai a outra promessa. Já não te mandei eu, servo meu. Isso seria leviano. Viver uma vida cristã pautada nestas promessas, que são bíblicas, mas tiradas do contexto, são pretexto para você fazer o seu texto. Desculpe a redundância. Agora nós chegamos à 8ª audiência, capítulo 3, verso 13. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Deus está com o coração entristecido, porque essas audiências no povo de Israel não é diferente, não são diferentes das mesmas audiências que nós temos visto hoje no nosso diálogo com Deus, e ainda que não seja verbal, está na mente. Está no coração. Há pessoas que estão chateadas com Deus, elas não verbalizam, mas elas não vão à igreja. Igual o marido quando briga com a mulher, que imaturamente diz: não vou dormir na cama, vou para o sofá. Pode ir, mas não deveria ir. Você pode ir pela carne, mas você não deveria ir. E é nessa situação de crise conjugal, uma crise ética entre Deus e Israel, Deus e a sua esposa Israel, que não é diferente dessa crise ética conjugal entre Cristo e a igreja. Agora nós chegamos à 9ª audiência. O povo já tinha colocado Deus no banco dos réus, e Deus foi chamado pelo povo de injusto. Verso 17, vamos ler. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Deus é chamado de injusto, mas Deus vai dizer ao seu povo que Ele vai poupar o seu povo, e Ele vai tratar com o seu povo, e Ele vai limpar o seu povo. Tem algo muito bonito nesse livro, além das audiências. Nós já estamos sentindo isso no nosso coração. A palavra que eu trago hoje a você nos remete a esse período sombrio de 2020 e 2021 também. Volta comigo para o capítulo 3 de Malaquias. O verso de número 1 em diante traz um subtítulo: A vinda do Senhor. A vinda do Senhor é descrita no capítulo 3 e um pouquinho antes, no capítulo 2, 17.
No 2,17, há uma pergunta que eles fazem a Deus, e eles cobram de Deus, e eles chamam Deus de um Deus que não é justo. Se você é da área do direito, ou se você não é da área do direito, você já deve estar acompanhando as notícias. Nos últimos anos, deve ser algo de muito conflito na cabeça de um estudante do direito, o que estão fazendo com a justiça brasileira. Na verdade, o que se está fazendo com a justiça brasileira é o que os profetas já diziam. Ai daqueles que chamam a verdade de mentira e a mentira de verdade. Ai daqueles que distorcem a justiça e o direito. Ai daqueles que chamam o bem de mal e os que chamam o mal de bem. E agora, quando nós observamos no Brasil e no mundo inteiro um cenário de injustiças, em todas as esferas e áreas, a pergunta que muitos de nós fazemos para Deus aqui dentro: Deus, onde está a tua justiça? No capítulo 2, verso 17, diz assim, que qualquer que faz o mal, nos dias de hoje e naqueles dias, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses parece que é Ele que se agrada. Eles estão dizendo que Deus parece que se agrada daquele que faz o mal e é visto como bonzinho na sociedade. E eles terminam com uma pergunta: onde está o Deus do juízo? Aonde nós vamos terminar e aonde nós vamos chegar nessa situação caótica que o planeta, que a nação brasileira enfrenta? E Deus nos traz essa palavra hoje no aniversário, para mostrar um grande contraste que vai acontecer naquele dia. Você precisa entender isso. Apocalipse nos diz que os que são santos vão se santificar mais. Mas o mesmo livro de Apocalipse diz que os que são sujos vão se sujar cada vez mais. As Escrituras nos mostram que haverá uma descendência extremamente ímpia e má que se rebelará contra Deus. Mas também as Escrituras nos mostram que haverá uma descendência piedosa, chamada pelos profetas de remanescente fiel. O mais lindo de Malaquias, igreja, capítulo 4, nessa manhã de aniversário, é que concomitante à escuridão toma as trevas, o sol da justiça brilhará sobre os justos. Concomitante, densas trevas povoam a terra, o sol raiará cada vez mais para você e para os justos. Naquele dia, concomitante, será um dia de choro, de pranto e de lágrimas. Mas do outro lado será um dia de gozo, alegria, júbilo e vitória. É uma cena de dois contrastes, de contrastes. Eles chamaram Deus de imoral, eles chamaram Deus de omisso, e ainda perguntaram no capítulo 2, verso 17, aonde está o Deus do juízo? E nós estamos caminhando como igreja para um momento singular da nossa identidade, da nossa vocação. Deus não fará nada na terra sem que antes Ele avise os seus profetas. E a sua igreja vai enfrentar com as nações a última audiência. E nessa última audiência, o dia do juízo será para os de fora inesperado, inevitável e inescapável. Aqueles que estão sendo bonzinhos e bonificados pela justiça brasileira, não se dão conta que também receberão o juízo de Deus que está por vir. Se você estudar o livro do profeta Amós, é um livro que eu gosto. Amós é um profeta que clama por justiça social. Uma das palavras mais duras que Deus deu naquele contexto foram aos juízes. Ele trouxe palavras duras aos reis, ele trouxe palavras duras aos sacerdotes, e Amós vai dizer, ai dos juízes que distorcem
e torcem o direito e a justiça. E esta palavra tem a ver com os nossos últimos dias. E eu quero trazer hoje de manhã 6 reflexões sobre o último veredicto de Deus que nós enfrentaremos, as nações enfrentarão, como nós cantamos aqui hoje de manhã. Todas as nações da terra virão e adorarão ao Senhor, porque todos comparecerão diante daquele dia, diante daquele trono, o trono branco, o trono do Senhor. O dia da retribuição do ímpio, capítulo 4, verso 1, diz: eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará. Esse é o dia para o ímpio. Pode anotar aí no capítulo 4, verso 1. É o dia da retribuição ao ímpio. E vai revelar uma destruição total aos ímpios. Tem um grupo religioso aqui no Brasil que prega de que naquele dia os ímpios serão transformados em cinzas e a sua memória será apagada. Deus não está falando isso dessa forma. Ela tem uma visão aí alegórica. Mas os ímpios estarão vivos, conscientes naquele dia e serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Viverão em tormentos. Estão lembrados da história verídica do rico e do mendigo Lázaro? Os dois estavam conscientes. Os dois estavam na mesma dimensão, eternidade, só que um em vida eterna, o outro em angústia e perdição eterna. O que estava do outro lado pensou nos familiares, pensou na família. O que foi para o outro lado de perdição eterna, chegou a pedir a Abraão: Abraão, pede para que alguém da minha família, pede para que alguém daqui desça e pregue para a minha família, para que eles não venham para cá. Estava consciente. Eles não estavam dormindo. Tem outro grupo religioso que prega que quando nós morremos, nós dormimos. E Paulo não diz isso. Paulo diz que nós dormimos, o corpo está dormindo. O espírito está vivo, partiu com Deus, mas a trombeta, quando tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão. É o corpo que dorme. É o corpo que dorme. A alma está consciente, o rico e o mendigo estavam conscientes. O primeiro veredicto que eu trago aqui, das 6 reflexões, você pode anotar, é que o veredicto final trará a luz da vida para os justos. Vamos ler o capítulo 4, verso 2. Ele começa com a conjunção adversativa. Conjunção adversativa na gramática portuguesa é para fazer o contraste. Esse mais aí, você pode colocar aí, vamos lembrar, cadê os adolescentes de aula de português? Conjunção adversativa, vamos lembrar? Mas, todavia, entretanto, porém, apesar de, mas, faz o contraste, o que vai acontecer com o justo, para vós outros, vocês que temem o meu nome, vocês que têm aliança comigo, o meu nome, vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. A maior recompensa do justo naquele dia é o próprio Deus com quem ele viverá eternamente. Ele é a maior herança do salvo. Deus será para os justos, naquele glorioso dia, o sol da justiça. Só para vocês lembrarem que no dia de hoje, em inglês, nós aprendemos na escola que, em inglês, hoje é Sunday, dia do sol. Era o dia que Roma adorava César. É só você lembrar que o sol foi um símbolo até lá da antiga Babilônia. O dia de Natal que nós estamos adorando, celebrando Jesus, nós sabemos da história. Foi o dia em que lá os pagãos na Babilônia adoravam Tamuz, filho da deusa Nimrod, do deus Nimrod com Semiramis, que ela disse que era filho dele, mas ela era uma prostituta e disse que ele morreu, teve relações sexuais com ela, ela engravidou deu à luz a um menino debaixo de uma árvore, e esse menino foi chamado Tamuz.
E esse menino passou a se chamar Deus Sol. O próprio faraó no Egito, há tradições que mostram que eles saíam pelas ruas pintados de ouro, colocando ouro sobre o corpo para que as pessoas se prostrassem e adorassem a Faraó e o filho de Faraó, para dizer que ele era o filho do Deus Sol. Mas nós estamos aqui entendendo muito bem que Ele, Jesus Cristo, é o sol da justiça, porque nenhum de nós consegue se concentrar na luz do sol por mais de 5 segundos. Imagina todo o poder, toda a luz imarcessível, como disse o apóstolo Paulo, presente, reinando sobre a pessoa e a figura de Cristo Jesus. E quando Ele vier, todo olho verá. E quando Ele vier, todo joelho se dobrará. E quando Ele vier, as nações baterão em seu peito, chorarão amargamente, porque elas correram atrás de coisas que naquele dia foram dissolvidas. E em contraste, um remanescente fiel será honrado e valorizado, porque pautaram suas vidas sendo guiados pela estrela da justiça, o sol que brilhará e reinará, assim como a luz da aurora vai brilhando até ser dia pleno e perfeito. O sol traz calor, o sol traz luz, o sol traz vida. Não há vida sem sol. E até o Salmo 84, verso 11, nós cantamos: Deus é o nosso sol e Deus é o nosso escudo. Salmo 84, 11. Deus é sol, Deus é escudo. Isaías 60, 19 diz que naquele dia Deus será a luz perpétua. Eu lembro das minhas rezas ainda romanas, quando a gente rezava pelos mortos e havia lá, cada bolinha era tão rápido de rezar, nós dizíamos: repouso eterno dá-lhe o Senhor, a luz perpétua ilumine. Repouso eterno dá-lhe o Senhor, que a luz perpétua ilumine. Repouso eterno dá-lhe o Senhor, que a luz perpétua ilumine. E um dia eu li em Isaías 60 que o Senhor será a luz perpétua da igreja para o seu povo, para todo sempre, por toda a eternidade. Isaías 60 é um texto formidável. A priori está falando sobre Israel, mas está falando sobre o povo de Deus. E ele diz no capítulo 60, verso 1: levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor é chegada sobre ti. Hoje de manhã eu quero ser um instrumento de Deus, um canal de Deus, para dizer à igreja que ainda que as trevas estejam vindo sobre a terra, ainda que as trevas estejam invadindo os poderes da república, invadindo os lares, invadindo as famílias, invadindo a sociedade, a luz do Senhor brilhará, a glória do Senhor resplandecerá sobre a terra, a glória do Senhor virá por meio da palavra de Deus, pelo seu Espírito, que como trombeta despertará o seu povo, o seu remanescente fiel, e ele terá uma boca e uma testemunha ocular e auricular nesta terra, e esta testemunha dirá: assim diz o Senhor. Povo que andava em trevas, diz Isaías, diz o evangelista Mateus no capítulo 9, povo que andava em trevas viu uma resplandecente luz. É hora da igreja acordar. É hora da igreja deixar as distrações, é hora da igreja deixar a sua dispersão, o seu encantamento com a razão, com a ciência, com o homem, com o humanismo, com a autossuficiência. É hora de nos dobrarmos, de nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos e reconhecermos que o que temos e o que somos é dEle, é para Ele e é por Ele. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia na razão contaminada pelo Deus deste século. E esse é o grande problema da ciência. Na Idade Média, o nome de Deus foi usurpado. Reis e papas diziam: é a vontade de Deus, quando não era a vontade de Deus. O Renascimento chegou no século XIV, o humanismo refloresceu no século XV, eles voltaram para Atenas, eles voltaram para a Grécia, eles voltaram para Roma. Renascimento, eles renasceram. O humanismo, o homem se basta. A ponto que os sociólogos, que os filósofos fizeram comparação, dizendo que se a Idade Média, Deus é a medida de todas as coisas, na Idade Moderna, o homem é
a medida de todas as coisas. E nós sabemos que o homem não é a medida de todas as coisas. Você pode ser bom em uma área. Você pode ter PhD em uma área. Eu conheço gente que é PhD em química, mas está dominado pela maconha, a cocaína e o crack. E a sua família foi destruída. E ele é PhD em química e a sua família está um caos. Para que serve a ciência? Mas agora, se o homem é a medida de todas as coisas, os iluministas franceses disseram que um dia, quando a razão chegar ao homem e toda a humanidade tiver o conhecimento disponível no seu celular, na sua mão, eles nem sabiam de celular, mas o conhecimento está aí. Quem assistiu o filme, O Livro de Eli, deve lembrar aquela frase do prefeito, que era pagão, que disse: eu quero o livro. Porque quando eu tiver esse livro, eu vou dominar os homens. Era uma crítica dizendo que até os homens queriam usar o livro sagrado para dominar os homens. Em uma grande universidade pública, bem próxima a nós, não posso falar porque hoje tudo que se fala é mimimi, derruba o YouTube. Um grande departamento da universidade que recebe verbas é química. Não é à toa que querem vender as vacinas de qualquer jeito, a qualquer hora. E é por isso que no departamento de química, ela pode ser do Estado, porque a universidade pública, quem paga sou eu e você. Acontece que grandes laboratórios, que não convém dizer o nome, mas você sabe, eu sou filho de farmacêutico, eu conheço o nome de remédios e drogas, porque eu estudei farmacologia em 2 cursos. Eu não sei os nomes dos remédios, só o Flávio que sabe, que ele é representante comercial de remédio, ele sabe o nome dos remédios comerciais, mas eu ainda conheço alguns laboratórios e algumas drogas, porque a gente estudava as drogas. Mas os grandes laboratórios farmacêuticos patenteiam pesquisas nas universidades. Só por esse exemplo, eu desmantelo a ideia dos iluministas de que o conhecimento iluminaria todos e todos viveriam bem. Mentira. Se um grande laboratório hoje descobrir, patenteando por 2 bilhões de dólares, pesquisas nas universidades públicas do mundo inteiro, em conexão em rede, para descobrir a cura do câncer do fígado, ou do câncer do pâncreas, que é um dos cânceres mais invasivos, esse remédio vai custar no mínimo R$1 milhão, como o senhor Datena disse o ano passado, que o governo deveria dar aquele remédio de R$1.100.000, uma caixa com 100 comprimidos. Eu pergunto a você, quando é que o pobre vai tomar esse remédio? Daqui a 100 anos. Quando o remédio pulverizar e tiver para o pobre, o que foi para o rico a cura há 100 anos atrás. Quem patenteou a pesquisa? As grandes empresas farmacêuticas. Aonde foi feita a pesquisa? Na universidade, que é o campo do saber científico. Mas quem dará o preço ao remédio? Quem patenteou? Quem tem conhecimento, domina, explora. E como diz a propaganda de uma TV aí, de um comercial, usa e abusa. Isso mostra o interesse e o problema não é o conhecimento, porque até o nosso culto é racional e nós estamos aqui acompanhando a Bíblia, examinando a Bíblia, entendendo a Bíblia, porque o culto é racional. Mas nós sabemos que o problema não é a razão, é a natureza do homem que está aqui. Ela é má, ela é invejosa, ela é egoísta, ela é individualista e ela quer para si. Quando você tiver um bebezinho de 1 ano e ele começar a falar, grave. Se ele falar essa frase que eu vou dizer, tem que sair no Fantástico. A frase é, uma criança de 1 ano começa a falar e ela diz assim, é seu, tome. Tome, é seu. Por favor, me filme e mande para mim, que eu mando para alguma emissora. Vai ser fantástico. Porque quando nós começamos a falar, primeira frase, é meu. É meu. E é meu. E é meu. Como dizia um roqueiro da década de 80, eu me amo e eu me amo. E eu não posso mais viver sem mim, porque eu me amo. Esse é um dos grandes deuses que está em nós. E aí eu desmantelo para você que a ciência
não tem todas as respostas. Estamos vivendo uma época sombria. Eu já trabalhei e atuei em várias áreas da ciência. Eu vim da área de saúde, eu fui para a área de ciências sociais aplicadas, eu vim para a área de humanas, só não me coloque na área de exatas. Mas eu trilhei em 3 campos de áreas e aprendi, e até hoje eu dou aula de metodologia da pesquisa científica. É uma das matérias que eu mais gosto para fazer TCC. Mas para cada curso existem métodos de pesquisas diferentes. Um método que dá em humanas, em filosofia, não é o mesmo que dá em agronomia. Não é o mesmo que dá em engenharia da computação. São ciências diferentes, são campos diferentes e métodos de pesquisa diferentes. Seria uma estupidez normatizar de que um método vai trazer a resposta para todo e a ciência é única e plena na sua única forma de pensar. Ela não é, ela é diversa. E nós estamos vivendo isso porque muitos confiam na razão, muitos confiam na ciência e estão se tornando incrédulos dentro da igreja de Cristo. O grande problema é que se eu me permitir viver esse caminho, o sol não vai brilhar. Mas se eu respeitar a ciência e cada um no seu quadrado, e abrir o meu coração para as coisas de Deus sobrenaturais, porque você está aqui, até para você ser sido gerado nesta terra, foi uma obra sobrenatural. A gravidez é algo tremendo. Sim ou não, queridos? Olha só, quando eu olho para a Juliana, que teve esses 2 gêmeos, o menino que leu aqui, o Samuel e a Manuela, um corpinho magro, frágil, aparentemente, para mim, né? E de repente, gêmeos. Uma menina e um menino. Que pacote abençoado. Já vieram logo 2. Menino e menina. Num corpo, numa caixa uterina pequena, gêmeos. Semana após semana. E agora o homem quer, por meio do homem, sexo masculino, engravidar. Pois é. Mas isso é outro assunto, antes que me derrubem. Em Isaías 60, 19, diz, vamos ler o versículo 1, vamos ler, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Vem a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. E o verso 19, vamos ler, a luz perpétua. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Não precisaremos de CPFL, não haverá mais conta de CPFL nem de Electro. A conta vai ser paga pelo Senhor, Ele é a própria luz. A luz entre os homens, e naquele dia todo olho verá. A segunda verdade que aprendemos aqui, o segundo veredicto nessa 9ª audiência, você pode anotar, o veredicto final trará a alegria da liberdade para os justos. Trará a alegria da liberdade para os justos. Meus irmãos, veja que lindo o versículo 2 de Malaquias 4:2. Alguém que já foi criado em fazenda, já foi criado em sítio, ou foi para as férias, eu pergunto, você já viu um bezerro solto da estrebaria? Eu já vi. Você já viu um bezerro solto, que estava manietado, preso, junto à mãe, ali a novilha, e ele estava preso, e de repente ele é desgarrado, ele é solto, é uma alegria. Malaquias compara essa alegria que nós teremos. Ah, igreja, nós estamos enfrentando um momento em que os homens estão querendo trancar todo mundo, prender todo mundo, fechar todo mundo. A semana passada eu vi europeus pela televisão, pelo jornal, idosos de 80 anos recebendo gás nos olhos, porque foram fazer manifestações para andar nas ruas de Berlim.
Agora imaginemos toda essa prisão, e isso não é apenas a prisão física, a prisão da alma, a prisão que as drogas escravizam até hoje milhares e milhões de pessoas, a prisão do álcool, a prisão do medo, a prisão da depressão, a prisão da opressão e da angústia, do suicídio que tenta destruir a humanidade. Está vindo o sol da justiça, e quando o sol da justiça vier, haverá uma alegria igual a um bezerro que corre solto da estrebaria. Capítulo 4, verso 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, leio em voz alta, trazendo salvação nas suas asas, saireis, saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Que liberdade! Aí está inclusa a palavra do apóstolo Paulo em Romanos 8, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para a liberdade. Vamos estar livres. Para mim vai ser uma maravilha, eu gosto de natureza, eu gosto de árvore, eu gosto de monte. Eu tenho vontade de voar naqueles grandes cânions, mas eu vou voar com o corpo glorificado, sem avião. Vou voar, como diz a Audacélia, vou voar como águia. Vou voar como águia. Imagina com um corpo glorificado, incorruptível, sem doença, sem dor, sem arranhão, sem pancada, sem marca rocheada. Vamos andar sobre a terra. Corpos glorificados para viver no céu e na terra, incorruptíveis. E seremos como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Onde eu olho aquelas cenas belíssimas que nas redes sociais, de águas melhores do que a Lagoa Azul, eu digo assim, mergulharei aí, estarei aí. Ainda que eu não consiga ir pagar, estar nesses locais, mas eu irei, estarei, será uma terra restaurada, e para a liberdade Cristo nos chamou, e nós viveremos como bezerros soltos, alegres, porque ganharemos o universo para vivermos eternamente com Ele. Não sei se você está pensando que viver na eternidade é ficar numa rede parada, tomando suco de manga, engordando com sanduíche misto quente, acompanhando TV a cabo. A eternidade não é isso. Jesus disse que na eternidade o meu Pai trabalha até agora, tem muito trabalho, tem muito serviço, tem muito reino para governar, e Ele vai precisar de reis e governantes e sacerdotes para reinarem com Ele. E os que se dão em labuta nos dias de hoje servirão no reino com mais propriedade. Será um dia indizível, um dia de liberdade plena, um dia de recompensa eterna. Malaquias compara com um bezerro que estava preso no estábulo e que foi liberado para correr nos campos verdejantes. O bezerro sai correndo, saltando de alegria, e assim será naquele dia, um dia de exultação, quando entrarmos na glória, quando tomaremos posse da herança. Estou vendo ali a irmã Letícia. Há poucos anos atrás, 2 anos e meio atrás, 3 anos, não é isso? Perdemos 3 anos, já é isso? Ele morreu? 3? O Adilson era um ateu, se converteu. 30 dias antes de morrer, estava sentado em uma dessas cadeiras, anotando tudo o que a gente pregava. Assistiu Crônicas de Nárnia, ainda ateu. Entendeu pelo filme que o leão de Nárnia é Jesus, o Aslan. E o leão apareceu para ele no hospital em São Paulo, no Sírio-Libanês. E quando a Letícia foi notificada que o Adilson estava passando mal no hospital, em casa, na empresa, que foi direto para o hospital. Quando ela chegou no hospital, ele já estava morto. Mas a equipe médica disse, tem uma palavra para a senhora. Nós reanimamos ele. Ele voltou, e quando ele voltou, ele disse, aonde eu estou? Porque eu estou num lugar tão lindo. Um lugar tão lindo, tão glorioso, como quem diz, por que me chamaram para aqui? E como diz a Cassiane, eu queria ir para lá. Se eu pudesse, eu estaria lá. Porque lá é um reino eterno, visível, real, glorioso e maravilhoso. Conheço um testemunho de um irmão, Samuel. Samuel é o nome dele, que morreu? Salomão, olha o nome do homem, Salomão. Eu não sou muito de dar ouvidos a testemunhos assim, muito místicos, esotéricos, estratosféricos, né? Que vão às 7 camadas da atmosfera. Mas esse é tremendo.
Eu vi com os meus olhos o seu corpo rasgado. Ele morreu de overdose de cocaína no carnaval. Era ele quem criou o grito da mangueira do carnaval da escola de samba. Ele tinha promessa de ser um grande evangelista, mas ele fugiu. E foi seguir o seu caminho como filho pródigo. No carnaval de um determinado ano, que eu não lembro agora qual foi o ano, isso faz muitos anos, ele tomou um copo com várias doses de uísque e drogas que os seus colegas parceiros colocaram. Ele teve uma overdose, ele morreu, foi para o hospital. Os médicos testificaram óbito. E para fazer a autópsia, a biópsia, cortaram e não obedeceram o corte anatômico necessário para depois suturar de forma correta, deixando uma cicatriz suave, leve, não tão gritante, como é o caso dele no óbito. Rasgaram. O que foram mais ou menos 6 a 8 horas da morte dele, foi segundos na eternidade. Enquanto ele estava ali, sua mãe da Assembleia de Deus levou um grupo de comissão de oração das mulheres da Assembleia para o IML. E todas orando, aquelas irmãs de Cocó, orando, guerreando, intercedendo. E o médico disse, o que é que estão fazendo aqui? Ele já morreu. E orando. E ele conta no seu testemunho, eu fui um deles, eu fui Tomé, que Deus falou para ele que os homens não dariam crédito no testemunho dele. Eu fiquei na fila, porque é interessante, quando ele dava o testemunho, ele está vivo, até hoje mora no Rio. As pessoas ficavam numa fila, no final do culto, para tocar no abdômen dele, porque o abdômen dele tem 3 temperaturas, gelada, quente e morna. Quem é da área de saúde sabe que é impossível um abdômen ter uma temperatura gelada. Oscila aí entre 36 graus. E eu toquei, e eu nem precisava tocar, quando ele tirou a camisa, eu falei, eu já creio. Porque só pelo corte, eu já vi que isso não foi cirurgia. Mas ele conta do jeitinho dele, que é muito engraçado, carioca, que quando ele chegou na eternidade, eu não sei que eu não fui para lá, mas ele contou esse testemunho. Aliás, o que me chamou a atenção no testemunho dele foi isso aqui. O que ele citou de visões está tudo em Apocalipse. Eu ouvi o testemunho dele. Quem conhece a Bíblia sabe o que ele falou. Ele falou muitos textos de Ezequiel que ele não citava, mas eu sabia que estava em Ezequiel, que estava em Isaías, que estava em Apocalipse. As pessoas que não conhecem a Bíblia duvidam porque não conhecem as Escrituras. Quem estava ali, que conhecia as Escrituras, sabia que o testemunho dele tinha embasamento bíblico. Muita gente duvida porque não conhece as Escrituras. Esse é o grande problema da igreja. Aí por isso que chama o testemunho lá místico. Mas ele deu todo o testemunho. Mas ele contou uma coisa que não está na Bíblia, eu também não fui para lá, mas ele tinha um cabelo crespo, tem um cabelo crespo. E o corpo dele era um corpinho que não era um corpinho tão magrinho, um corpo mais mediano para gordinho. Né? Muito respeito aos gordinhos. Né? Eu também tenho um preconceito com tanta magreza minha. Tenho que cobrir as minhas costelas na praia para ninguém contar meus ossos. Né? Então, você tem complexidade com gordura, eu tenho complexidade com magreza. Tá bom? Fecha parênteses. Resumindo, quando ele chegou, ele voltou, o anjo disse, agora você vai voltar para o corpo. Ele falou, eu não quero voltar para essa coisa horrorosa. E ele estava olhando para o cabelo dele, que estava assim, um cacheado de louro, tipo um louro, né? Bem cacheado. E ele encantado com aquele cabelo, que ele fazia assim, tipo cabelo de anjos. Quando ele voltou, ele disse, vai voltar para esse corpo. Não deu nem tempo dele responder, o anjo tocou a espada e ele disse que percebeu quando o espírito dele entrou pelas narinas. E ele já acordou com o enfermeiro correndo, gritando com medo, porque o cadáver se levantou. Bem, o testemunho dele está na internet, está no YouTube. Mas ele foi um dos que disse que não queria voltar. Mas ele voltou e tem sido um grande evangelista. Eu conheci pessoalmente, toquei no abdômen dele e chamei, eu sou Tomé, tá? Mas eu quero ver. Mas foi muito interessante ver o testemunho e mostrar de um reino tão real que muita gente acha que não existe. A segunda verdade, o segundo veredicto, é que o veredicto final, o terceiro, revelará a vitória do justo sobre os seus inimigos. 4:3 diz que esses justos pisarão os perversos, numa figura de linguagem. Se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
Eu gostaria que o Rogério colocasse na tela 1 Coríntios 6:2. Deus diz nesse capítulo 6:2 que nós vamos julgar as coisas deste mundo. Não fique pensando que serão juízes da terra que vão julgar. Você poderia ler em voz alta o que ele está dizendo para a igreja? Ou não sabeis que os santos, vamos, hão de julgar? Sabe como é que você vai julgar o mundo? Com a sua vida. Com a sua atitude. Vocês lembram dos dias de Noé? Naquele dia, 100 anos depois que Noé levantou a arca, ele só era zombado. É um louco, construindo o Titanic no Oriente Médio. É um louco no deserto. Bastaram poucos minutos ou poucas horas. Ficou demonstrado que Noé estava certo. Só 8 almas foram salvas. A humanidade foi destruída no dilúvio. Naquele dia, a multidão que morreu, antes de morrer, deve ter pensado: ele tinha razão. A vida dele foi um testemunho. A atitude dele foi um testemunho. E o grande problema hoje é que nós estamos vivendo uma geração de marionetes. Todo mundo faz, todo mundo quer ser feliz, vamos prosseguir. E esse é o grande problema que a humanidade vive. Principalmente jovens, adolescentes e crianças que não têm a maturidade e que se deixam levar por esses parâmetros. Mas eu quero dizer uma coisa: vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena fazer o que Deus pediu que nós fizéssemos. Vale a pena fazer o contrário do que os homens querem que façamos. Naquele dia Deus te honrará. Naquele dia Deus honrará a igreja. Hoje é o dia do Senhor. Hoje não é dia de futebol, igreja. Hoje não é dia de shopping. Hoje não é dia de lazer em excesso para fazer o que eu quero. Domingo não é dia de churrasco em família. Um dos grandes deuses da sociedade contemporânea é a minha família. Família é importantíssima, mas primeiro vem Deus. Depois família. Depois igreja. Mas é Deus. Se eu honro a Deus, eu vou honrar a esposa dele, que é a igreja. E os anos estão passando, e você está ficando para trás, e você está perdendo discernimento, e você está ficando distraído, e você está ficando disperso, e as coisas estão ficando mais pesadas, e você está se sentindo enfadonho das coisas de Deus, porque o mundo está dominando a igreja. E o dia do Senhor tem sido banalizado nesta nação. Eu não gosto de futebol, eu sempre pratiquei outros esportes, mas eu sempre tive uma repugnância de futebol. Quando alguém começa, o único futebol que eu assisto é Copa. Mas até tenho me decepcionado, porque os jogadores que jogam tão bem só vivem caindo aqui. É um cai-cai. E lá é só ele se levantar e ganhar, e aqui só cai. E só perde. Isso me desencanta. E me entristece, porque se você for coerente, e aqui eu não estou penalizando o futebol, me entristece, porque quanto se ganha hoje um Neymar de salário? Ele é um modelo para muitos dos nossos filhos, jovens e adolescentes. E ele não é modelo. Só para lembrar, Neymar esteve em Campinas há 7 anos atrás, para um shopping center, fazer propaganda de cueca. Ele desceu de um helicóptero. As universidades fecharam, foi todo mundo vê-lo descendo no helicóptero. De cueca. Olha a banalidade. E eu tive parentes da minha família, e você deve ter os seus, que quando perguntam, você vai ser o quê? Jogador de futebol. Um dia desses eu falei para um deles, quantos anos você tem? 18. Já passou. Neymar começou muito cedo. Vamos estudar. Vai fazer educação física, pelo menos. Quem sabe, ou então ortopedia. Para ser médico ortopedista da seleção brasileira, se você quiser acompanhar a seleção. Mas a fila anda, e você precisa estudar. Ele não é referência, ele não é modelo. Esse é o grande problema. A vitória sobre os nossos inimigos, os justos, não apenas receberão a libertação do aprisionamento, mas também um completo triunfo sobre os inimigos. Os mesmos ímpios que oprimiram os justos e lhes fizeram amargar a vida, agora serão como cinza debaixo dos pés. A igreja não apenas estará no céu,
ela vai se assentar em tronos para julgar o mundo. Esse versículo, ele é muito importante para nós. Aliás, é uma das poucas vezes que o Novo Testamento fala isso. Os santos julgarão o mundo naquele dia. E Deus vai retribuir com justiça aqueles que oprimiram o seu povo. Quarto veredicto. Antes do veredicto final, Deus adverte todos por intermédio da sua palavra. Vamos ler o capítulo 4, verso 4. Antes do veredicto final, antes de Deus dar a última palavra naquela audiência, sabe qual é a advertência de Deus? Nós celebramos domingo passado isso. Nós devemos nos lembrar do propósito da lei de Deus. Vocês percebem que a lei está com L maiúsculo, é uma simbologia da Bíblia, da palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel saber, estatutos e juízos. Deixe-me dizer uma coisa. Eu falei no início do culto. As últimas palavras de um homem são as mais? Estas são as últimas palavras de Malaquias. Se nós quisermos entender o que Deus está fazendo na terra, vamos obedecer essa palavra. Lembrai-vos da lei de Moisés. O que é a lei? Coloque aí, palavra de Deus. E uma das coisas que nós percebemos é um grande desprezo da sociedade contemporânea, da igreja, em relação à Bíblia. E a palavra de Deus tem que ser lembrada. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos conduz a Cristo, o Salvador. E nós devemos lembrar da autoridade da lei, da recompensa da lei. E a lei de Deus é boa, diz Paulo em Romanos 7. O mandamento é justo e bom. O quinto veredicto que ele vai nos dizer são 6. Estou no quinto. Antes do veredicto final, Deus adverte a todos por meio dos seus instrumentos. Capítulo 4, verso 5. No 4, ele falou de Moisés. No 5, ele vai falar de Elias. Vamos ler juntos o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, todos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas Elias já veio. Quando João Batista veio, na primeira vinda de Jesus, perguntaram a Elias, és tu Elias? Ele disse, não, não sou Elias, eu sou a voz que clama no deserto. Mas quando os fariseus e os discípulos perguntaram, mas não está escrito que antes que o Messias venha, Elias viria primeiro? Quem é o Elias? Ele disse, Elias já veio, é João Batista. Mas por que João Batista respondeu que ele não era Elias? Porque ele não era Elias reencarnado, porque não existe reencarnação. Mas veja como é importante estudar a Bíblia. Você pega o Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel diz para Zacarias que quando João Batista viesse, olha como a gramática é importante, ele viria no espírito e no poder de Elias. Diga isso para a pessoa que está do seu lado em voz alta, para ele ouvir a gramática. No espírito e no poder de Elias. Agora, você vai passar mal se você disser isso para ele agora. Ele virá com o espírito de Elias. Eu sou alagoano e tem um alagoano muito famoso na história chamado Marechal Deodoro. Quem lembra dele? Primeiro presidente da República. Mas, na verdade, imagina se a Regina diz assim, o pastor Fernando está pregando com o espírito do Marechal Deodoro. Misericórdia. Está reencarnado. Mas ela diz, ele vai pregar no espírito de Marechal Deodoro. É na verossemelhança. É na atitude. É nos trejeitos do Marechal Deodoro. Lucas avisa a Zacarias, por meio do anjo Gabriel, aliás, o anjo Gabriel avisa Maria, avisa Zacarias, que a criança, João Batista, viria no espírito e no poder de Elias. E não com o espírito. E eu quero dizer uma coisa para a igreja, hoje de manhã também, mais um ponto. Antes que ele venha na segunda vinda, ele vai levantar Elias. E Elias será a igreja, a noiva, revestida do ministério profético, de autoridade, de ousadia. O que Elias fez com Josafá? O que Elias fez com Acabe? Desafiou os reis, confrontou os reis. O que João Batista fez com Herodes? Chamou ele de raposa.
O que ele fez com o outro que estava com a esposa do irmão? Chamou de adúltero. Ele confronta o pecado. Ele confronta a autoridade que se corrompeu. E Deus vai levantar uma noiva ousada, intrépida, cheia de autoridade. Essa noiva virá como Elias, preparando antes do grande, veja o verso 5, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus não vai enviar Elias. Deus não vai enviar João Batista. Deus vai levantar você, preparando o caminho do Senhor. O último ponto é algo muito importante para nós. Antes do veredicto final, é imperativo uma profunda transformação nas relações familiares. O livro de Malaquias termina dizendo que antes que ele venha, vamos versículo 6, ele converterá, o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não existe igreja forte sem lares fortes. A volta para Deus vai implicar a restauração da família. E como os pais podem ser convertidos aos filhos, alguém perguntaria. Hoje são os filhos que mandam nos pais. São os filhos que escolhem a igreja que os pais vão. São os filhos que tomam conta da sala de aula, são os filhos que mandam dentro de casa, mas antes que o Senhor venha, Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como é que os pais serão convertidos aos filhos? Os pais convertidos aos filhos vão dar mais valor aos filhos do que ao sucesso profissional. Vão se importar mais com o relacionamento com os filhos do que com as coisas materiais. Os pais convertidos aos filhos vão ensinar os filhos no caminho em que devem andar. E os pais convertidos aos filhos vão criar os filhos na disciplina do Senhor e na admoestação do Senhor e no consolo. E os pais convertidos aos filhos não vão provocar os filhos à ira e nem vão humilhar os filhos. E os pais convertidos aos filhos vão amar os filhos incondicionalmente e não vão compará-los com outras pessoas. Os pais convertidos aos filhos vão temperar com disciplina e com encorajamento. Antes que o Senhor venha, os filhos também vão se converter aos pais. Filhos convertidos aos pais, obedecem aos pais no temor do Senhor. Filhos convertidos aos pais, respeitam aos pais. Os filhos convertidos aos pais, cuidam dos pais. São gratos aos pais e procuram a alegria dos pais. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estou vendo muita gente preocupada em saber qual é a igreja que eu vou. A igreja que eu vou começa em casa. Na minha casa, na minha vida. Igrejas fortes terão famílias fortes. E será uma igreja forte e uma família forte que preparará eu e você para aquele grande dia terrível no dia do Senhor. Esse dia terrível não é para você ficar amedrontado. É um dia para você lembrar, haverá densa escuridão e haverá grande claridade, brilho e luz. Que Deus abençoe a sua palavra e não se esqueça de algo mais importante ainda. Estas são as últimas palavras do Velho Testamento. A última frase diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele vai ferir com maldição, mas os que estão lavados no sangue de Jesus serão cobertos por este sangue e levantar-se-ão como justos, como a luz da aurora que brilharão e serão um dia perfeito, em contraste aos que receberão a maldição, porque rejeitarão as oportunidades que Deus tem dado até os dias de hoje. Deus abençoe. Não se esqueça, 10 anos de comunidade Nova Vida. 2000 anos de igreja. Caminhamos. Não é o número de anos da igreja local, é a caminhada da história da igreja. Feliz aniversário